Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Geração Espírita Z. Hoje nós temos a honra, a felicidade de receber o nosso irmão Dr. Vicente Pessoa. Olá, Vicente. Obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês e poder participar desse programa Geração Espírita Z. Eu vou fazer a breve apresentação de Vicente. Vicente é médico infectologista, trabalhador espírita do estado de Goiás e presidente da Associação Médico Espírita de Goiás. E o tema da exposição de hoje será o perdão como terapia. É com você, Vicente, fica à vontade. Muito obrigado, Jonas, muito obrigado aos amigos que estão nos acompanhando, aos jovens que vão nos acompanhar e a todas as pessoas que nos acompanharão pela internet. Como eu disse, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, uma oportunidade de trabalhar e servir. Como o Jonas comentou, nós vamos falar sobre o perdão. Talvez seja um dos temas mais importantes que nós temos dentro do Evangelho de Jesus. Toda a doutrina de Jesus gira ao redor do perdão. Então, perdoar é preciso. Esse tema passou a me interessar quando eu comecei a atender os meus pacientes portadores do vírus HIV no consultório, e eu percebia que eles tinham uma mágoa muito grande contra os próprios familiares, contra a vida, contra o vírus HIV, contra os amigos, e se sentiam injustiçados por serem portadores desse vírus. E eu comecei a notar que aqueles pacientes que realmente perdoavam os seus familiares pelo preconceito, pela ignorância, pelas agressões verbais que lhes acometiam, aqueles que perdoavam a vida, que entendiam com resiliência e resignação o estado de portador do vírus, esses pacientes tratavam muito melhor, eles aderiam muito melhor ao tratamento, tinham uma resposta ao tratamento muito melhor. Então, isso chamou a minha atenção e eu fui aos bancos de dados médicos procurar respostas sobre o perdão. Eu queria entender se o perdão realmente fazia bem para a saúde, se o perdão influenciava o status de saúde desses pacientes e dessas pessoas. E aí, então, eu descobri um universo novo. Eu mergulhei nesse campo e vi que havia muitas pessoas no mundo estudando o perdão e os efeitos do perdão na saúde. Então, a gente sempre pergunta se o perdão faz bem à saúde, ou o contrário, né? A mágoa faz mal à saúde. E muitas vezes nós entendemos isso como uma falácia religiosa, uma falácia filosófica, alguma fala de autoajuda que as pessoas utilizam para nos manipular, para nos convencer a ter determinado comportamento. E nós não buscamos saber se realmente é verdade, se realmente perdoar faz bem à saúde. Então, o objetivo dessa nossa conversa aqui hoje é discutir se o perdão realmente faz bem à saúde, trazendo evidências científicas da literatura médica a respeito da saúde do corpo e evidências a respeito da saúde espiritual também, se o perdão faz bem nesses dois campos, no físico e no espiritual. Bom, eu começo sempre contando uma história que aconteceu no ano de 1994, em Ruanda, que é um país africano, um país muito pequeno que fica no coração da África, bem no centro do continente africano. E como ele é um país pequeno geograficamente, as pessoas não dão muita importância a Ruanda. Além disso, é um país que não tem nenhuma importância do ponto de vista econômico no mundo, né? É um país que, do ponto de vista político, comercial, cultural, não é reconhecido internacionalmente. Então, ele é um país um pouco desprezado, ele é deixado de lado. A capital de Ruanda chama Kigali, e esse país tem aproximadamente 12 milhões de habitantes. É mais ou menos a população da cidade do Rio de Janeiro. 12 milhões de habitantes, o país inteiro. E em 1994 aconteceu um fato muito desagradável e muito triste em Ruanda. As duas principais etnias que compõem aquele povo, a etnia Tutsi e a etnia Hutu, começaram a brigar entre si e começaram a assassinar um ao outro. Na verdade, a etnia Hutu começou a assassinar os Tutsis, por questões políticas, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora, questões da morte do presidente, enfim, que foi só o estopim
de algum conflito que já acontecia há muito tempo, de uma tensão que já acontecia há muito tempo entre as duas etnias. O fato é que os Hutus começaram a matar os Tutsis. E isso começou a tomar uma proporção fora do comum, fora do normal, uma proporção muito grande, porque foram milhões de assassinatos. 500 mil, 1 milhão de pessoas morreram num intervalo de 3 meses, mais ou menos. Para um país que tinha 12 milhões de habitantes, morrer 1 milhão de pessoas é muita coisa. E além disso, os Hutus, além de matarem os Tutsis, eles violentavam sexualmente as mulheres Tutsis. E as crianças que nasciam fruto dessa violência sexual também eram assassinadas, os bebês. Então foi uma coisa muito feia, uma coisa muito triste, uma página muito triste na história da humanidade que precisou da intervenção e ajuda dos países desenvolvidos, mandando reforços militares, mandando remédios, a Cruz Vermelha se envolveu, enfim. Essa história, para quem tiver interesse, ela é relatada num filme de Hollywood que foi gravado com atores famosos, chamado Hotel Ruanda. Se você assistir esse filme, você vai compreender parte do que foi esse genocídio de uma etnia tentando eliminar a outra etnia. Hotel Ruanda. Vale a pena assistir esse filme por causa desse contexto histórico. Mas no meio dessa confusão, desse genocídio, havia um músico em Ruanda chamado Jean-Paul Samputu. Era um músico muito famoso, Jean-Paul Samputu. Assim como nós temos os nossos músicos famosos aqui, que todos nós conhecemos no Brasil, sabemos cantar as suas músicas, dos vários gêneros diferentes de música, Samputu era muito famoso em Ruanda. E ele era da etnia Tutsi, essa etnia que estava sendo assassinada. E de repente ele se viu como um alvo muito fácil para os Hutus. Era muito interessante para os Hutus matarem Samputu porque representaria uma força para o movimento genocida. Estimularia as pessoas a matarem cada vez mais, porque afinal matamos um ídolo, então vamos matar todo mundo. E Jean-Paul Samputu foi aconselhado a sair do país. Ele saiu, ele foge de Ruanda, com a sua esposa e seus 2 filhos. Algumas semanas depois que ele foge, ele recebe a notícia que o seu pai, a sua mãe, a sua irmã e seus 2 irmãos haviam sido assassinados, porque eles eram Tutsis. Então ele ficou sozinho, só com a esposa e os 2 filhos. E aquilo causou uma cicatriz muito grande no seu coração. Ele ficou muito triste, muito abalado com aquilo, ele não soube lidar muito bem com a dor de ter os seus familiares assassinados, e ele acabou entrando numa crise existencial muito grande e muito grave. Entregou-se ao uso de drogas, entregou-se à depressão, e foi tão intensa que a sua esposa não conseguiu mais conviver com ele e o abandonou também, levando embora as suas 2 crianças. E aí ele definitivamente ficou sozinho mesmo. E aí que ele começou a usar mais drogas, usar álcool e ficar deprimido e começou a correr risco de vida. Aquilo estava ameaçando a sua própria existência. E aí os amigos tentando ajudar, aconselharam ele a buscar ajuda nos países do primeiro mundo, com neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, e ninguém conseguia ajudá-lo de maneira definitiva. Sempre que instituía um tratamento, tinha um efeito breve, paliativo, e ele não melhorava, e ele estava definhando a olhos vistos. De repente, o genocídio acabou. As forças intervencionistas conseguiram controlar o genocídio. E aquelas pessoas que abandonaram o país puderam voltar, então, para Ruanda. E chegando lá, ele foi aconselhado a procurar uma pessoa que morava no interior do país e que era considerado um sábio, muito, muito sábio mesmo, uma pessoa que entendia das coisas da vida. E ele não tinha nada a perder, foi. E esse sábio, então, fez a ele um conselho que ele não havia escutado de nenhum dos terapeutas no primeiro mundo. O sábio disse a ele que a única maneira dele superar aquela crise existencial e conseguir sobreviver, não desencarnar, seria perdoando os assassinos da sua família. Ele ouviu aquilo, achou estranho, achou que aquilo era uma conversa muito superficial, que não tinha significado nenhum, que não ia fazer nenhuma diferença na vida dele. Mas como ele estava já no fundo do poço, ele resolveu fazer o esforço de perdoar aquelas pessoas. E desse momento em diante a sua vida mudou. Ele conseguiu se libertar daquela questão, recuperou a saúde física, recuperou a saúde psíquica, venceu os vícios a que ele tinha se entregado,
Então a sua vida retomou a estrada rumo à felicidade e rumo à conquista da paz. E ele ficou muito surpreso com aquilo, né? E aí ele percebeu que realmente o ato de perdoar tem uma capacidade muito poderosa de fazer bem à saúde. Quando nós vamos estudar o perdão no Evangelho de Jesus, talvez a passagem que mais nos chama a atenção é a passagem quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo. E Jesus responde que deveria ser 70 vezes 7 vezes, não é mesmo? Todo mundo sabe essa passagem. Mas, na verdade, Jesus não está dizendo que nós devemos perdoar as pessoas 490 vezes, né? 770 vezes 7 vezes. Não é essa a ideia. A ideia é que nós devemos perdoar infinitas vezes, quantas vezes forem necessárias, e até mesmo, se for a mesma falta, a pessoa te agredir da mesma forma várias vezes, você deveria ser capaz de perdoá-la infinitas vezes. Você não tem o direito de não perdoar na ofensa 491. Não é isso que Jesus estava querendo dizer. Essa ideia é muito importante, porque ela nos mostra a importância de perdoar sempre. Perdoar sempre, infinitas vezes, as pessoas que nos cercam, familiares, amigos, estranhos. Mas existe uma outra ideia de perdão que muitas vezes não é discutida ou trabalhada, que é o aspecto qualitativo do perdão, e não quantitativo. O que você é capaz de perdoar? Não quantas vezes, mas o quê? Qual é o seu limite para perdoar? Bom, eu perdoo o meu chefe, que chega todo dia para trabalhar mal-humorado, então eu perdoo ele. Ou eu perdoo aquele motorista do trânsito que me fechou de maneira imprudente no trânsito. Ou eu perdoo o meu irmão que pegou uma roupa minha sem a minha autorização e a roupa estragou. Ou eu perdoo o meu marido, minha esposa, que guarda o chinelo no armário de uma maneira que me irrita profundamente. Ou eu perdoo a pessoa que matou a minha mãe, o meu pai, a minha irmã e meus 2 irmãos. O que você é capaz de perdoar? Você é capaz de perdoar a pessoa que te fechou no trânsito? É capaz de perdoar o seu chefe? É capaz de perdoar o assassino da sua família? É capaz de perdoar uma violência sexual? Enfim, do ponto de vista qualitativo, o que você é capaz de perdoar? Samputu foi posto à prova, uma prova muito dura e muito difícil, de perdoar uma pessoa que havia assassinado seu pai, sua mãe, sua irmã e seus 2 irmãos. Será que nós teremos diante de nós, na nossa existência, uma situação tão difícil como essa e nós também teremos que perdoar dessa forma? Ou será que nós só lidaremos com pequenos perdões do dia a dia e ainda assim falharemos? Essa é a pergunta que nós fazemos. Mas, afinal de contas, nós estamos aqui para conversar se o perdão realmente faz bem à saúde. Ou, se quisermos perguntar de forma contrária, se a mágoa faz mal à saúde. Que talvez seja uma maneira melhor de fazer a pergunta, né? Mas para a gente responder essa pergunta, a gente precisa definir 2 coisas primeiro. Primeiro, o que é perdão? O que você entende por perdão? E segundo, o que é saúde? Então aqui, talvez seja um ponto muito importante dessa nossa reflexão, dessa nossa conversa, que é o conceito de perdão. Muitas pessoas confundem o que é perdoar. Primeiro, as pessoas tentam associar a ideia de perdão com o esquecimento, esquecer as ofensas. Esquecer no sentido de memória mesmo, de não lembrar que aquilo existiu. O que é impossível, né? Jesus não esqueceu que ele foi crucificado, ele lembra que ele foi crucificado. Joana d'Arc não esqueceu que ela foi queimada. Estevão não esqueceu que ele foi apedrejado. Pedro não esqueceu que ele foi crucificado de cabeça para baixo. E por aí vai. Esses fatos estão na memória espiritual das pessoas, na memória perispiritual das pessoas. Então o esquecimento literal não é o caminho para perdoar. Quando nós usamos esquecimento, nós estamos querendo dizer que nós podemos lembrar daquilo, mas aquilo não nos incomoda mais. Aquilo não nos machuca, aquilo não nos fere, aquilo não nos causa dor. Então, a partir do momento que você lembra da agressão e a lembrança não te causa dor, não te machuca, significa que você está livre dela. Aquilo não te prende mais, você não fica preso àquele fato. Quando nós ficamos presos à mágoa, nós não conseguimos fazer outras coisas na vida. Nós não conseguimos nos concentrar em outras melhorias que nós mesmos precisamos.
em outras aventuras, em outros conhecimentos, em outros estudos, em outros aprendizados. Nós ficamos literalmente presos com uma âncora no tornozelo que nos impede de caminhar adiante. Então, a ideia de que nós devemos esquecer a ofensa, ela não é real, ela é difícil demais, é impossível. Nós devemos apenas tentar trabalhar dentro de nós a ideia de que a ofensa não nos cause mais dor. Por outro lado, o fato de perdoar não significa que você concorda com o ato. Muitas pessoas temem essa ideia. Se eu perdoar, significa que eu estou conivente, que eu concordo com aquilo que a pessoa me fez. Absolutamente não. Você está apenas se livrando da âncora que te prende ao chão. Você perdoa, deixa a pessoa livre para seguir o seu próprio caminho e você se coloca na posição de liberdade para seguir o seu próprio caminho. Não quer dizer que você concorda com o que foi feito. Você jamais faria aquilo. E você não concorda com aquele gesto. Tanto é que você não repete aquele gesto, você não causa aquele gesto para outras pessoas, porque você sabe e entende que vai causar dor, uma vez que você tem a sua própria experiência própria que causou dor. Então, não significa concordar com as pessoas. Então, nós devemos que tirar isso da nossa cabeça. Uma outra ideia também que sempre perguntam é que se nós perdoarmos tudo e a todos, desculpa, não existiria mais necessidade da justiça. As pessoas não precisariam mais entrar na justiça contra fulano ou ciclano para conquistar os seus direitos, o que também não é verdade. Uma coisa não caminha em paralelo com a outra. São coisas diferentes. Você pode perdoar a pessoa, você pode lembrar do fato que ela te causou e aquilo não te causar mais dor, mas você pode querer o ressarcimento do bem material que você perdeu, por exemplo, em uma disputa, em um acidente, qualquer que seja a situação que levou à justiça. Então são coisas diferentes. E nós, às vezes, confundimos essas ideias, né? Muitas pessoas, ao perdoar, realmente não querem ir à justiça mesmo, não. Porque elas se colocam numa posição de tanto desapego, de tanta superação daquela mágoa, que elas nem buscam o ressarcimento através da justiça terrena. Mas é o seu direito. Desde que você não carregue no seu coração e na sua mente a mágoa ou a dor que aquilo lhe causa, é um direito e são coisas diferentes. Perdoar e entrar na justiça. Então, a gente pode substituir a palavra perdão pela lembrança que não causa dor, né? Então, lembrar de uma ofensa e essa ofensa não te causar dor faz bem à saúde? É a pergunta que nós devemos responder. E o que é saúde? Então saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de doença ou enfermidade. Então veja, completo estado de bem-estar físico, social e mental. Então, vou dar um exemplo. Você pode ter um corpo físico absolutamente saudável e morar na Ucrânia em 2023. Você não tem um bem-estar social, porque o país está sendo bombardeado a todo momento. Então você não está em saúde, nem mental nem social, apesar do seu corpo físico estar íntegro. Essa é a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde. Porém, o Espiritismo contribui com uma definição de saúde muito profunda e muito significativa. Uma das mais brilhantes definições de saúde é a definição que Emmanuel traz no livro O Consolador, na pergunta 95, quando ele vai dizer que saúde é a perfeita harmonia da alma. Veja que ele traz a alma para a equação. Então, se a alma está em harmonia, nada mais importa, nem o seu corpo. O seu corpo pode estar doente, que você está em saúde. Então nós temos exemplos, por exemplo, de Chico Xavier, que era uma alma em harmonia, em equilíbrio com as leis divinas, mas sofria de angina, sofria de glaucoma, enfim. E outras pessoas que também tinham a saúde física fragilizadas, mas estavam absolutamente conectadas com as leis do Criador. Aliás, existe também uma outra definição de saúde, do espírito Dias da Cruz, que diz que a saúde é a real conexão criatura-criador. E doença é o contrário momentâneo de tal fato. Você se desconecta com o Criador, você se desconecta com as leis morais e você entra num processo de doença, mesmo que seu corpo esteja saudável. Então, à medida que você está conectado com o Criador, você está em saúde. Então, essas duas questões, a definição de perdão e a definição de saúde, elas são fundamentais para nós
para nós entendermos aquilo que nós buscamos aqui. Um outro aspecto interessante é o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec nos traz no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e no capítulo 12, Amai aos vossos inimigos, onde o codificador ele vai nos dizer a respeito do que é perdoar. Então ele vai dizer lá que perdoar não significa que você deve andar de mãos dadas com aquela pessoa que te agrediu, abraçá-la todos os dias, convidá-la para jantar na sua casa todos os dias e ter uma relação de afeto que você tem com os seus próprios familiares. Não precisa disso. Não é essa a ideia, porque nós não temos essa capacidade. O que é necessário é que você deseje o bem àquela pessoa, que você faça preces para aquela pessoa, que você deseje que a vida lhe seja favorável, que você não busque vingança. Lá no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nos itens sobre o duelo, um dos itens sobre o duelo começa com essa frase: amai os vossos inimigos e sereis felizes. Verifiquem lá. Amai os vossos inimigos e sereis felizes. Olha que simples. Para eu ser feliz, eu preciso amar os meus inimigos. É só isso. É só isso que eu preciso. E para eu amar os inimigos, eu preciso perdoá-los. E para perdoá-los, eu não preciso andar de mão dada com ele e que ele almoce comigo todos os dias. Basta que eu faça preces por ele, que eu deseje o bem, que eu não busque vingança, que eu o deixe livre. Porque isso também trará a minha própria liberdade. Então veja como as coisas se conectam. As definições de saúde da Organização Mundial de Saúde, as definições de perdão da Organização Mundial de Saúde e as definições de perdão do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, trazendo um pouco para o campo científico, a psicologia tem um ramo que chama psicologia positiva. Ela estuda os efeitos das emoções positivas na saúde. Então ela estuda os efeitos do otimismo, da alegria, da coragem, da resiliência, do bom humor. Qual a influência disso na saúde das pessoas? Mas, por outro lado, ela também estuda o contrário, o efeito das emoções negativas. Para eu entender como que o otimismo influencia a saúde, eu também preciso entender como o pessimismo influencia a saúde. E assim também em relação à alegria, em relação à tristeza, em relação ao ódio e ao amor, e por aí vai. E a psicologia positiva, estudando as questões da mágoa, cunhou uma expressão chamada síndrome da ruminação, em referência aos ruminantes que ficam mastigando, né, engolem e a comida volta para a boca, né, as vacas, né, e ela mastiga de novo, engole de novo. Então esse processo de digestão é lento, passa por várias etapas em que a comida desce para o estômago e volta para a boca. Isso significa que a vaca fica lembrando daquilo que ela comeu o dia inteiro, ela fica ruminando aquilo, chama o processo de ruminação. E a mágoa tem esse efeito ruminante. As pessoas que são magoadas, elas ficam lembrando da ofensa o tempo todo. Elas não conseguem ir adiante, elas não conseguem deixar aquilo para trás. Elas ficam lembrando daquilo e aquilo fica lhes causando dor de maneira contínua, o tempo todo, às vezes por anos, por décadas, e como nós vemos nos livros espíritas, às vezes por séculos e milênios. E isso traz um prejuízo muito grande para as pessoas, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista espiritual. E é isso que nós vamos ver agora. Quando as pessoas ruminam uma mágoa, e é isso que eu queria chamar bastante atenção para a juventude, quando as pessoas começam a ruminar, elas começam a liberar na corrente sanguínea alguns hormônios. Por exemplo, adrenalina, corticoide. E esses hormônios, aumentados ao longo do tempo, eles cobram um preço muito grande daquele corpo. Uma coisa é você aumentar a adrenalina e corticoide por 1 minuto ou 30 segundos, que é o que acontece naquelas situações de desespero extremo, né? Por exemplo, a gente sempre dá esse exemplo, você dá de cara com um cão feroz na esquina da sua casa. E aí você tem aquele frio na barriga e você realmente tem uma explosão de capacidade física. Você consegue correr mais rápido, consegue saltar um muro que você jamais conseguiria saltar, subir numa árvore que você jamais conseguiria subir, e você não entende como que você fez isso. Numa situação normal você não faria. Na verdade é por causa da adrenalina e do corticoide que estão circulando nas suas veias, no seu sangue, e que funcionam como um doping endógeno, que aumenta a sua performance. Naturalmente, mas isso dura 1 minuto, depois a barriga dá aquele frio, né? A gente fica suando, tremendo e passa. Agora, isso acontecendo por décadas seguidas, não tem corpo físico que resista.
Então o corpo vai cobrar um preço. E o primeiro preço que é cobrado é o preço da pressão arterial. Então a pressão sobe. Então as pessoas magoadas, elas tendem a ser hipertensas. Só que elas não sabem disso. Elas acham que são hipertensas porque elas são hipertensas. Mas elas não fazem essa reflexão, mergulham no inconsciente e não identificam como gênese da sua hipertensão um processo de mágoa. Então elas têm mais risco de ter derrame, mais risco de ter infarto, mais risco de ter insuficiência renal e ter que parar na máquina de hemodiálise e precisar de um transplante renal. Risco de ficarem cegas, porque a pressão alta ela lesa a nossa retina, machuca a nossa retina e fica cega. Então elas não percebem isso. Então boa parte dos hipertensos que nós vemos aí são pessoas que são magoadas e não percebem. Por outro lado, o excesso de corticoide também tem um efeito muito prejudicial no nosso sistema imunológico. É uma das primeiras coisas que nós aprendemos na faculdade de medicina, na fisiologia médica, na fisiologia humana. Alto corticoide, baixo sistema imunológico. Os corticoides freiam as nossas células, os nossos leucócitos. Então eles ficam mais lentos, eles fagocitam menos, eles comem menos as bactérias e os vírus, eles produzem menos anticorpos. A conversa entre as células, para que elas ajam de maneira organizada, coordenada, fica lentificada. É como se elas estivessem bêbadas, vamos dizer assim. Elas ficam lentificadas. Então a nossa resposta imunológica é pior. Então as pessoas magoadas, elas também têm um risco maior de terem doenças infecciosas, infecções mesmo, tá? Por incrível que pareça. Só que nós não reconhecemos isso, porque nós não paramos para fazer essa análise, tá? E além disso, a literatura médica é farta também em trazer exemplos de pessoas que sofrem dessa síndrome de ruminação, que ficam ali sem resolver a questão consigo mesma, tendo desordens e transtornos psíquicos, doenças psiquiátricas, depressão, esquizofrenia, distúrbio bipolar do humor, crises de ansiedade, síndrome do pânico. Tudo isso pode ter na sua gênese uma mágoa mal resolvida. E isso não sou eu que estou falando, não é uma falácia minha. Isso tem artigos científicos mostrando isso na literatura médica. Foi o que eu encontrei quando eu fui buscar respostas para os meus pacientes portadores de HIV, que eu comentei lá no final, lá no começo. Por outro lado, as pessoas que são resilientes, que lidam bem com a mágoa e que resolvem esses problemas, elas tendem a não ter essas questões. Pressão alta, deficiência imunológica, transtornos psiquiátricos. Elas vivem melhor. Elas são mais felizes. Elas têm mais paz. Isso é uma realidade científica. Isso é que é importante que o jovem entenda. Que isso é uma verdade científica, isso não é uma fala do evangelho. Isso não é uma fala evangélica para nos manipular ou nos convencer a nos comportarmos dessa ou daquela maneira. Isso é uma verdade científica. Não é à toa que Francisco de Assis disse há 1000 anos atrás: Senhor, fazei com que eu procure mais perdoar que ser perdoado. É mais importante perdoar do que ser perdoado. Quando houve um estudo que comparou 2 grupos, mostrando um grupo que perdoava e outro grupo que era perdoado, o benefício espiritual foi muito maior para o grupo que perdoou do que para aquele grupo que soube que foi perdoado. Então tem estudo mostrando isso. Acredita nisso? Tem estudo mostrando isso. Então Francisco de Assis estava certo quando ele dizia aquilo. Senhor, fazer com que eu procure mais perdoar que ser perdoado. Cientificamente correto. E essa questão é tão importante que a Organização Mundial de Saúde considera hoje em dia, em uma publicação que ela fez em 2018, o perdão uma questão de saúde pública. Saúde pública mesmo. Tá? Assim como vacinas, assim como o combate à obesidade, o combate ao cigarro, assim como o saneamento básico, para a Organização Mundial de Saúde, o perdão tem o mesmo impacto na saúde das pessoas, o mesmo peso que todos esses fatores. Isso é muito fácil de entender quando nós consideramos que nós vivemos num planeta de provas e expiações e que, portanto, nós somos espíritos de um nível mais para baixo do que para alto e nós magoamos as pessoas. E se nós magoamos as pessoas estão magoadas por aí. E num planeta que tem 7 bilhões
de habitantes, é natural que tenham aí alguns milhões de magoados ruminando, andando pelas ruas, sofrendo de tudo isso que nós falamos. Imagine se essas pessoas perdoassem. Quantos derrames a menos nós teríamos? Quantos infartos nós teríamos a menos? Quanta cegueira a menos nós teríamos? Quanta insuficiência renal? Quantas infecções a menos? Quantos casos de depressão, de esquizofrenia, de síndrome do pânico a menos nós teríamos? Isso teria uma sobrecarga no sistema de saúde, isso aliviaria o sistema de saúde. Os governos gastariam menos com saúde, porque as pessoas seriam mais saudáveis. As pessoas morreriam menos, viveriam mais tempo, as encarnações durariam mais. Então isso é o motivo pelo qual a Organização Mundial de Saúde considera o perdão uma questão de saúde pública, porque não sobrecarregaria tanto o sistema de saúde. Nas obras de André Luiz, nós vamos encontrar incontáveis casos de perdão que não foi realizado e que faz com que as pessoas sofram até após a morte do corpo físico. Então, para nós espíritas, ainda tem essa repercussão. O perdão, ele vai além da vida material, ou a mágoa, ela também nos acompanha além da vida material. Então, há perseguições espirituais, obsessões graves, que estão durando séculos, por causa de alguém que magoou alguém e de alguém que não perdoou alguém. Então, se nós fôssemos capazes de perdoar vários casos de obsessão, que nada mais são, na maioria das vezes, vinganças pessoais, seriam resolvidos. E nós teríamos mais saúde espiritual, seríamos mais felizes. Então, para o espírita ainda tem essa questão, essa responsabilidade, porque nós sabemos que isso transcende a vida do corpo físico. Então, mais um motivo para que o espírita tenha a obrigação de perdoar. E não só por isso, porque o espírita, ele é cristão. E o espiritismo é o cristianismo redivivo, vivo novamente. É o cristianismo que Jesus pregou lá no início, sem as manipulações que os homens implantaram na doutrina cristã ao longo do tempo. É o cristianismo puro, como Jesus nos ensinou. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, quantas vezes forem necessárias, enfim. Essa é a nossa obrigação. Ah, é difícil perdoar. É verdade. Em nenhum momento aqui eu falei que é fácil. Mas é difícil. E é importantíssimo. Aquelas pessoas que perdoam, elas dão saltos evolutivos na sua jornada espiritual. Elas se tornam livres. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega a Deus sem perdoar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade passa pelo ato de perdoar. O ato de perdoar é uma verdade científica. Jesus exemplificou isso nos seus dias na Terra. Muitas pessoas falam isso, mas Jesus falava, mas ele não praticava, ele não precisou perdoar ninguém. Não é verdade. Humberto de Campos nos traz 2 contos, 2 histórias muito bonitas nas suas obras. Uma delas está em Cartas e Crônicas e outra está em Estante da Vida. Jesus havia sido preso e crucificado, e estava pregado na cruz. E durante a crucificação, Jesus perdoou 2 vezes. É que nós não nos lembramos disso. Quer dizer, no seu momento mais difícil, no seu momento de maior dor, de maior dificuldade na sua existência, ele ainda perdoou 2 vezes. E se ele fez isso, por que é que nós não podemos fazer isso nos nossos momentos de maior dor? Já que ele é o nosso mestre, o nosso guia e modelo, como nos diz o Livro dos Espíritos. Então, quando ele estava crucificado, Humberto de Campos nos conta que ele olhou a multidão e não reconheceu ali a presença de nenhum amigo. E ele sentiu uma tristeza profunda pela ausência dos amigos. Estavam ali apenas João e sua mãe, Maria Santíssima, mas os outros haviam abandonado. E nesse momento aparece para ele um anjo mau. Aquele mesmo anjo que havia tentado Jesus no deserto e em outras ocasiões. E ele convida Jesus a abjurar os seus amigos, a negar tudo que pregou, a negar a amizade, a negar o perdão, a negar o amor de Deus, porque ele, aquele anjo mau, daria então para Jesus um poder infinito, se ele assim o fizesse. E Jesus olha aquela multidão, vê a ausência dos amigos
e reconhece nesses amigos a fragilidade humana. Então ele diz assim: Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então ele perdoa pela primeira vez na cruz e vence aquela tentação daquele anjo, perdoando os amigos que o abandonaram ao invés de abjurá-los. Nesse momento, os evangelhos contam que o céu ficou muito escuro em Jerusalém. Trovões foram escutados à distância, mas eis que o céu se abriu em determinado local e vários raios de luzes desceram de cima para baixo. E esses raios eram espíritos do Senhor, anjos do bem, que vinham aliviar as dores de Jesus. E um deles, o mais belo deles, o mais brilhante, se posicionou na face de Jesus e ouviu do mestre um sussurro suave. E foi tido como uma ordem. O anjo então sorriu com aquela ordem e mergulhou às profundezas dos abismos umbralinos para resgatar Judas, que havia traído Jesus por moedas de prata. Então Jesus perdoa Judas naquele momento e resgata o amigo que caiu na tentação, que caiu na traição. Então ele perdoa pela segunda vez ali, pregado na cruz. Então, quer exemplo maior de perdão do que esses dois de Jesus, no seu momento de maior dor? E Jean-Paul Samputu, o músico de Ruanda, como que terminou a história dele? Acontece que o assassino da mãe, do pai, da irmã e dos irmãos de Samputu havia sido seu próprio irmão de criação, que era da etnia Hutu. Essa criança, que era órfã, da mesma idade de Samputu, havia sido adotado por sua família. E a sua família custeou os seus estudos, a sua alimentação, o seu vestuário. Essa criança cresceu no mesmo lar, no mesmo quarto que Samputu, como um filho da família. Só que era da etnia Hutu. E quando Samputu fugiu, os líderes do genocídio abordaram esse homem, dizendo a ele que ele deveria assassinar a família de Samputu, para que o assassinato tivesse mais impacto ainda a favor do genocídio. E ele não quis, ele se recusou. E aí então as pessoas disseram: se você não fizer, nós vamos matar você. E aí ele também caiu em tentação. Muitas pessoas perderam a vida porque se recusaram a tirar vida ao longo da história. Mas aqui não foi o caso. Ele foi frágil, ele foi fraco, caiu em tentação. E para preservar a sua própria vida, ele matou o seu pai de criação, a sua mãe de criação e seus irmãos de criação. E por isso que Samputu ficou tão fragilizado e tão abalado diante da morte de seus familiares, porque ele sentiu um ódio imenso pelo seu irmão de criação. Ele havia pensado que o seu irmão de criação era muito ingrato, e aquilo não cabia na sua mente e no seu coração. Mas quando ele entendeu que ele precisava perdoar o seu irmão de criação para que ele fosse feliz, ele então o procurou. E no julgamento de guerra, como um criminoso de guerra, Samputu o perdoou publicamente. E depois disso, eles passaram a viajar o mundo pregando a ideia do perdão. Forgiveness is for you é o mantra de Samputu. O perdão é para você. Você perdoa porque faz bem para você. Você não perdoa para impressionar a sociedade ou para agradar o outro. Você perdoa porque o perdão, de fato, cientificamente, é libertador. E ele te coloca numa condição espiritual favorável ao aprendizado, ao crescimento e à evolução. Enquanto a mágoa é aquela âncora pesada que te prende ao solo e que te impede de alçar novos voos. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês sobre o perdão, para que quando muito jovens já comecem a exercitar o perdão nas pequenas mágoas do dia a dia, com os seus familiares, com seus irmãos, com seus amigos. Porque se um dia a vida bater forte e uma dor muito profunda, uma mágoa muito profunda, uma agressão muito profunda e muito grave atingir vocês, vocês já estão preparados, através do treinamento do perdão diário, para serem espíritas, serem cristãos, perdoarem, assim como Jesus nos ensinou, e seguir adiante. E que Jesus nos abençoe e nos inspire a cultivar o perdão
dentro dos nossos corações. Impressionante. Eu gosto muito desse tema que, ao meu ver, você é especialista. E enquanto você estava falando, me lembrou uma passagem do Pai Nosso de Emmanuel, que ele fala: perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. E parece ser uma palavra simples, mas a gente vê que a importância tamanha do perdão, né? E lembrando que o esquecimento, nesse caso, é a não importância disso, né? Não dar importância para isso, né? E não o esquecimento literal em termos de memória, né? Mas é isso. Eu vou convidar com certeza Vicente mais vezes para participar dos nossos episódios de Geração Espírita Z. E eu espero que, como eu gostei, vocês também tenham gostado e visto a importância do perdão. Muito obrigado, Vicente. Eu que agradeço, meus amigos. Reforço o convite para assistirem Hotel Ruanda, esse filme, e reforço o convite para que vocês digitem no YouTube Jean-Paul Samputu, e vocês vão assistir ele próprio contando a história e exemplificando o poder do perdão na vida dele. Então é isso, gente. A gente fica por aqui em mais um episódio. E não esqueçam de dar o like, nos seguir e procurem mais conteúdo sobre Vicente, que vocês vão virar que nem eu, um fã dele. Obrigado, gente.